Oi pessoal, bom dia. Professor Bartolomeu Humberto retornando aqui de novo com mais uma pequena videoaula sobre um dos conteúdos que nós vamos trabalhar nessa semana. Então, nas semanas anteriores nós trabalhamos com os povos mesopotâmicos, que são um dos muitos povos que viveram no Oriente Médio. E hoje nós vamos conhecer um pouco dos povos fenícios, certo? Que foram um dos maiores comerciantes marítimos de toda a antiguidade. Então eu queria que vocês prestassem um pouco de atenção nesse slide, porque eu vou comentar, eu vou abrir aqui alguns questionamentos, algumas coisinhas que vocês precisam entender. Então, no primeiro momento, pessoal, vocês podem ver aqui a localização geográfica da Fenícia, que fica próximo da Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia, como nós já trabalhamos em outras aulas, ela fica no interior, entre, na verdade, os dois rios, que são o Tigre e o Eufrates. Na verdade, o próprio termo Mesopotâmia significa terra entre rios, certo? E os rios são o Tigre e o Eufrates. Então, vocês observam aqui que existe nesse mapa as principais cidades dos povos fenícios, que são Tiro, Biblos e Sidom. Essas eram as três principais cidades dos povos fenícios. E se vocês prestarem também um pouco de atenção, a Fenícia ela está aqui voltada para o mar Mediterrâneo. Então os fenícios eram um povo que viviam, digamos assim, sob um litoral, certo? Então vamos lá, conhecer um pouco aqui da economia dos povos fenícios. Então eles são conhecidos como povos da água. Vocês prestarem atenção nas fotos, nós temos aqui vários barcos, várias embarcações, demonstrando como a cultura fenícia era organizada, o tipo de escrita fenícia e o tipo de comércio. Nós vamos discutir um pouco aqui sobre essa civilização. Então, eram os povos das águas, conhecidos como povos do mar também. Eles viviam da navegação, porque era na navegação que eles praticavam o comércio e a pirataria, e por isso eles tiveram uma influência geográfica muito grande por causa desse mar Mediterrâneo. Então, quais foram os fatores, os principais fatores que fizeram dos fenícios um povo voltado para o mar? Primeiro, eles não tinham o que os outros povos tinham no passado. Isso é um pouco redundante, né? Mas repare bem, a Mesopotâmia vivia numa região fértil, a região entre os rios Tigre e Eufrates. Então existia água doce para o consumo, para a criação dos animais e também para a própria sobrevivência, certo? E, digamos assim, para a colheita dos seus alimentos. Isso os povos mesopotâmicos, os povos egípcios com o Nilo e também vários outros povos. Os hebreus, por exemplo, eles tiveram o rio Jordão. Enfim, toda civilização antiga, ela se desenvolveu às margens de um rio. E essas são conhecidas como sociedades hidráulicas, hidro-água. Vocês viram isso nas aulas da professora de geografia Vanuzinha, certo? Então, assim, os povos fenícios, eles não tinham o privilégio de um rio como esses outros povos que nós estudamos e vamos estudar. Então, eles não possuíam solos férteis, eles não possuíam rio com água doce favorável ao cultivo, à plantação e à criação de animais. Então, a localização deles e a ausência de terra férteis e um rio favorável fez com que eles se voltassem para o mar. E nisso, pessoal, uma coisa muito importante, a sua região ela possui uma abundância muito grande de cedro. E cedro é uma madeira muito importante, principal, digamos assim, galerinha, para a construção dos navios. Então, se vocês prestarem atenção, nós temos o seguinte: um povo que não possui terra fértil, um povo que não possui um rio favorável com água doce, um povo, portanto, que não poderia, pelo menos em grande quantidade, praticar a agricultura e a criação de animais. Mas a sua terra, o seu terreno, ele possuía cedro, que era
a principal madeira utilizada para construir navios e barcos. Então, nós temos aí fatores desfavoráveis para a agricultura e criação de animais, mas fatores favoráveis ao comércio, certo? Bora lá. Então esse Múrice aqui era uma espécie de crustáceo que também era utilizado para a fabricação de tintas, por exemplo. O cedro que vocês estão vendo nessa foto e por fim a construção do navio. O navio aqui ele é feito basicamente de madeira e de tecido, e esse tecido ele era tingido, essa cor vermelha vem desse Múrice. Entende? Economia. Vamos lá. Aqui no canto inferior, quase na metade do canto inferior direito, nós temos aqui os povos fenícios e as suas principais cidades. Então, quais eram as cidades dos fenícios? Biblos, por isso Bíblia é livro, Tiro e Sidom, as três principais cidades. As rotas comerciais dessa galera, pessoal, olha só, aqui no Oriente Médio. Eles vinham para Cartago, para Malta, para Solês. Eles comercializaram com os povos gregos. Eles comercializaram com os povos egípcios. Então os fenícios, eles praticamente vendiam em todas as regiões do Oriente Médio, porque eles possuíam essa facilidade. Os navios fenícios, os barcos fenícios, eles eram assim na época os melhores de todo o Oriente Médio. Navios de carga, barcos de carga. Então isso facilitava com que as mercadorias fenícias escoassem por todo o Oriente Médio, ou seja, fossem vendidas por todo o Oriente Médio. E da mesma forma que eles vendiam, eles também compravam. E assim o comércio circulava por todo o mar Mediterrâneo, certo? A sociedade fenícia, vamos conhecer aqui quem eram os povos fenícios. Porque como eu já disse para vocês em outras aulas, toda sociedade, pessoal, ela tem uma pirâmide etária, ela tem uma pirâmide de organização social, que organizam as classes sociais, ricos, pobres, letrados, iletrados, enfim. Eu já falei para vocês isso. Então qual era a sociedade? Os homens eram os principais comerciantes, eram os marinheiros. E as mulheres, o que elas faziam? Elas produziam as mercadorias que eram vendidas, e por isso elas conquistaram a autonomia. Elas tinham liberdade e muita importância social, o que é o contrário de muitas civilizações que sucederam os fenícios, onde as mulheres foram diminuídas, foram relegadas a segundo ponto, a segunda qualificação. E em todas as cidades predominava o poder de uma oligarquia mercantil sobre a massa de camponeses. O que significa oligarquia? Governo de poucos. Então isso significava que alguns poucos camponeses, ou então grandes produtores nos fenícios, eles tinham o poder de decidir as coisas na sociedade. Vamos para a religião. Eu já disse a vocês que existem duas concepções religiosas. Uma concepção conhecida como politeísta. Isso significa que as pessoas acreditam em vários deuses. Poli significa muitos e teísta crença. Crença em muitos deuses. E monoteísta. Mono significa um Deus. Crença em um único Deus. Então os fenícios especificamente, assim como todos os povos que os sucederam e muitos que os precederam, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. E cada cidade adorava o seu próprio deus. Um dos deuses dos fenícios era Baal, o outro Baalit. Baal, ele tinha uma representação masculina e Baalit tinha uma representação feminina. E estes deuses exigiam os famosos sacrifícios humanos. Vocês podem observar aqui nessa fotinha, galera, nas duas fotinhas, nas três fotinhas, a representação dos deuses fenícios. No caso esquerdo nós temos aí Baal. No caso direito nós temos aí Baalit. Estou falando dessas fotos aqui em representação de madeira ou barro. Mas na foto do lado direito desse slide, nós podemos observar aqui, pessoal, os sacrifícios humanos que ocorriam nos povos fenícios, certo? Então a arte, olha como era interessante, pessoal. Se vocês observarem aqui, esses materiais, eles têm aqui mais de 5.000 anos. Então, para a época,
Esses materiais eles possuíam um valor extremamente alto e também era uma situação, era uma produção bem interessante se você for pensar aqui. Então, apesar das suas características próprias, a arte fenícia tem como elemento fundamental a síntese entre muitas tendências artísticas da região, estilizada, apoiada na ourivesaria, ou seja, na fabricação de ouro, na modelagem do ouro e nos trabalhos em marfim e em bronze, sem padrões rígidos de beleza. Então, um dos principais legados culturais e que nós temos que agradecer de certa forma para os povos fenícios é o desenvolvimento do alfabeto fonético. Então, esse alfabeto que você utiliza para escrever o seu nomezinho aí no caderno em casa, ele tem origem nos povos fenícios. O principal, digamos assim, legado cultural dos povos fenícios seria o desenvolvimento do alfabeto, onde eles vão caprichar, digamos assim, cada vez mais na escrita, que será a base para o desenvolvimento desse nosso alfabeto latino, depois que foi desenvolvido pelos gregos e pelos romanos até chegar aqui em nós, a gente, né? Então, o maior legado, como funcionava esse alfabeto? Ele tinha 22 sinais, consoantes, sem vogais, simplificadas no hieróglifo e da escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, vocês têm que voltar um pouquinho no tempo e pensar lá naqueles povos sumérios, que foram um dos povos que viveram na região da Mesopotâmia. Os sumérios que desenvolveram a famosa escrita cuneiforme, que era uma escrita feita no barro, colocada para secar e pronto, nós tínhamos ali uma verdadeira xerox, certo, pessoal? Então, por que eles desenvolveram esse alfabeto? Principalmente para facilitar a comunicação e o registro das transações comerciais que eles faziam em todo o mar Mediterrâneo. Tudo bem, pessoal? Os hebreus serão o nosso, na verdade, próximo tema. E eu fico por aqui e até breve.